a Deus, aleluia. Quem está feliz hoje? Quem está feliz nessa noite? Eu estou feliz nessa noite. Deus abençoe vocês. Quem está nos visitando hoje, seja bem-vindo. Se eu fico feliz, eu fico imaginando Jesus, sabendo que nós estamos reunidos como filhos, numa congregação como essa, para aproveitar o que há de melhor, que é a sua palavra. A palavra que nos transforma, que nos liberta, que nos cura. Eu quero fazer uma coisa um pouco diferente. Não se chateie comigo não, mas por favor, você que está de pé, você que está sentado, cumprimenta aí 4 pessoas, em nome de Jesus. Dê uma boa noite para essa pessoa e diz: como é bom estar com você. Aleluia, 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 glória a Deus. Como é bom vivermos em união, como é bom vivermos em paz. Aleluias. Paz, meu irmão. Deus é contigo. Amado, se você está aí com a sua família, gruda na sua família agora aí. Se você estiver sozinho, põe a mão só no seu coração, fecha teus olhos, vamos orar pela família. Vamos orar pela sua família. E eu vou orar por vocês e por todas as famílias, amém? Começa declarando palavras de bênção sobre a sua família. Entenda que você também é filho. Você que é pai, entenda que você é pai. Você que é mãe, entenda isso. E declare palavras somente de bênção para todos aqueles da tua família. No ambiente que você mora, no ambiente que você trabalha, no ambiente que você convive. Senhor Jesus, eu quero apresentar a minha vida, Pai, e a vida dos meus irmãos a Ti nessa noite. Senhor Jesus, todos que aqui vieram e todos que estão nos assistindo, não são casos do acaso, Senhor Jesus. Eles vieram, Senhor, porque eles têm fome e sede do Senhor, Pai. Que eles saiam daqui dessa noite saciados, Senhor, saciados com a Tua presença, saciados com a Tua verdade, com a Tua palavra, porque é ela que nos transforma, Pai, e nós queremos ser transformados. Senhor Jesus, eu abençoo, Pai, pelo poder do Teu santo nome, cada família que aqui está, cada filho, cada filha, cada casamento, Senhor Jesus, cada relacionamento, Pai, que o Senhor venha cada vez mais estar juntos, fazendo a diferença, nos conduzindo todos os dias, Senhor, para aquilo que é bom, para aquilo que é perfeito, para aquilo que é agradável, Senhor Jesus. Pai, eu declaro que nossas crianças vão crescer em espírito e em verdade, que as nossas crianças vão crescer saudáveis. Senhor, eu declaro que nossas crianças vão descer onde ninguém vai tocar nelas, Senhor Jesus, porque elas são as meninas dos Teus olhos, Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, que os nossos jovens não vão se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, Pai, porque o Teu Espírito Santo irá conduzi-los no único caminho, que é o caminho da verdade. Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, que as tentações do inimigo não vão separar, Senhor, não vão atingir relacionamentos, casamentos, Pai, porque os casamentos, Senhor Jesus, também faz parte do amor que o Senhor tem por nós, Pai. O Senhor abençoa os casamentos, Senhor Jesus. Todos aqueles, Senhor Jesus, que pensam, que imaginam, ou que foram declarados como uma doença, eu declaro saúde, saúde do céu, saúde no corpo físico, saúde na alma, saúde nos pensamentos, Senhor Jesus. São pessoas totalmente restauradas, Pai, que eu creio, Senhor Jesus, que a Sua glória vai descer nesse lugar, e todos serão tocados para a honra e glória do Seu nome. Amém? Aleluia! Aplauda Jesus, meu amado. Pode se assentar. Em nome de Jesus, pode se assentar. Glória a Deus. Verdadeiramente, essa é uma noite muito feliz. Feliz de ver você, Arthur, sua família. Cresceram aqui. Hoje quase 2 metros de altura, mas ainda era pequeno. Feliz você que saiu da sua casa e está junto a nós. Deus abençoe a todos vocês. Eu queria que você abrisse a sua palavra lá em Isaías, no capítulo 11. Nós vamos ler um pouco a palavra hoje, meu irmão, porque tudo que sair daqui hoje tem que vir, tem que estar embasado na palavra.
E essa palavra que vai edificar a nossa vida. Enquanto você abre, deixa eu te falar uma coisa. Daqui a mais alguns dias, praticamente a grande maioria da população universal vai estar comemorando o Natal. Nós temos que ter claro e bem decidido o que é o Natal para nós. Nós entendemos que é uma época que se comemora o nascimento de Cristo. Eu lembro que quando eu era bem criança, nessa data a gente nem dormia, já imaginando o que a gente poderia apenas e tão somente ganhar quando chegava o dia. Hoje eu não penso bem assim, porque na verdade nós já ganhamos, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós já ganhamos o bem maior, que é a salvação. Mas chega nessa época que todo mundo fica preocupado: o que eu vou fazer? Eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar uma roupa melhor, eu quero comprar um presente para presentear alguém. Mas sobretudo, entenda que o aniversariante é Cristo. E o que é que você poderá proporcionar para o aniversariante? Uma vez que a nossa cultura, está acabando isso, mas geralmente a nossa cultura, quando a gente vai no aniversário, a gente manda uma lembrança, a gente entrega uma lembrança. O que eu posso entregar do meu coração para Jesus Cristo? O que nós vamos falar hoje é um relato dentro de uma cronologia temporal, antes, durante e depois da vinda desse aniversariante, que é Cristo Jesus. Então fique atento e deixa Jesus falar no teu coração. O Espírito Santo, você não vai ouvir ele como uma palavra igual a minha, mas você vai ouvir na hora que você escutar uma frase, e essa frase te chamar a atenção. Opa, isso aqui é para mim. É o Espírito Santo que vai tocar em você, porque é ele que te convence de tudo e de todas as coisas, amém? Então, já abriram lá Isaías 11, deixa eu abrir a minha palavra aqui também. Aleluia, glória a Deus, amém. Olha só o que Isaías 11, no capítulo 1 ao 3 diz para nós. Ele está falando sobre a vinda de Jesus. Porque brotará um rebento ou um filho do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos teus ouvidos. Agora eu preciso que você vá comigo algumas páginas na frente, vai lá em Isaías, no capítulo 42, Isaías 42, no verso 1 somente. O que ele disse lá em 11, ele fortalece no 42, 1, dizendo assim: eis que o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem me alegro a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, e trará justiça aos gentios. Lá ele está falando de futuro, aqui ele está chegando mais perto, e ele conclui essa passagem lá em Isaías, vai um pouco mais além, Isaías 61, Isaías 61, lá no verso 10 e 11, Isaías 61, 1 e 2, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Percebe que aqui ele muda, aqui ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Por enquanto, só até aí, em relação a Isaías. Isaías, muitos séculos antes da vinda de Jesus, ele já estava anunciando: ele vai vir, ele vai brotar, ele é da família de Jessé, ele vai chegar.
e não tardará. Aquelas promessas, aquelas palavras não foram instantaneamente. Levou-se muito tempo em relação ao nosso nível de vida, que vai até, vamos lá, o máximo aí 110 anos. Ali levou muito mais tempo. Mas ele já vinha anunciando a chegada do Cordeiro. Por quê? Porque antes disso ainda, quando lá em Gênesis diz que nós perdemos os direitos que Deus tinha nos dado, porque nós entregamos na mão do inimigo, Deus vem tratando a nós em relação ao Salvador, ao Criador. Daqui a pouco nós vamos entender esses verbos. E é justamente isso que ele vem fazendo. Olha, ele está vindo, ele está chegando. Aí ele enviou João Batista para ir na frente. E João Batista saía em todos os cantos: arrependei-vos, arrependei-vos, porque ele está chegando. Ainda hoje essa palavra é válida, porque nem todo mundo ainda conhece esse Cristo, e infelizmente muitos do que conhecem ainda não dão a verdadeira importância ao que ele já fez. Mas não foi por falta de falar, não foi por falta de aviso, não foi por falta de comunicação. Aí, lá em Lucas, abre lá em Lucas capítulo 2, ele vai mais além, lá no verso 10 e 11 agora, Lucas 2, no verso 10 e 11, e o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois da cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo. Você tem noção de quantas crianças morreram para ele nascer? Quando o Herodes ficou sabendo do nascimento dele, ele mandou dizimar todos os meninos que tinham certa idade. E que não é coincidência, isso também aconteceu já lá atrás. Você percebe que até o nascimento do Salvador trouxe morte, trouxe sacrifício. Mas por quê? Ou para quê? Ou para quem? Para quem? Para você. Por quê? Por amor a você e por obediência ao Pai. O Natal está aí, a gente vai para as festas, a gente vai comer, a gente vai se deleitar, mas se nós não entendermos isso, o que Ele tem para falar para nós, do que Ele já fez, que sentido tem o Natal? Ao nascer, e aí entenda isso, a palavra diz que Ele nasceu numa manjedoura, local de animais, onde tinha lá uma vaca, uma ovelha, um cavalinho. Mas aonde que nasce um cordeiro? Numa maternidade? Não. O cordeiro nasce justamente no local de animais, e ele, aqui representado, nasceu numa manjedoura, como cordeiro. Passados-se os tempos, aos 30 anos, ele começou então a manifestar o seu poder em glória. Ele começou a fazer 4 coisas, no qual eu determino 3 importantes e uma extremamente importante. Qual é essas coisas? Ele começou a fazer milagres, mas esses milagres, eles consistem em, primeiro, cura. Tem uma passagem da Bíblia que me expandiu muito o meu coração de alegria, que fala que numa determinada cidade, onde ele foi, e ele começou a curar, ele curou todos os enfermos daquela cidade. Você imagina Jesus hoje aqui em Varja Grande? Naquela ocasião, ele iria curar todos os varjagrandenses doentes. Você consegue imaginar isso? Consegue imaginar isso? E foi o que ele fez numa cidade, ele curou todos
porque ele também veio para isso. Mas não foi só isso, ele veio também para libertar. São pessoas que não tinham problema de enfermidades físicas, mas tinham problemas de enfermidades espirituais, no qual, com o teu poder, com a tua palavra, ele dava uma ordem e os demônios fugiam, e essas pessoas então eram libertas para viver uma nova vida. O que me alegra é que isso ainda acontece, tanto a cura quanto a libertação ainda acontece hoje. Mas na situação dele, antes mesmo dele chegar, os demônios se manifestavam falando: o que tu queres comigo, ó Filho do Altíssimo? E ainda falava com ele: nos mande para aquele porco, para que a gente caia no precipício. Tamanho é o teu poder, o nome de Jesus. Então ele veio para curar, sim. Ele veio para libertar, sim. Mas ele veio para ensinar. Se você se atentar na Bíblia, tem uma parte que, para quem é professor, vai gostar muito, diz assim: Jesus veio para ensinar. E é para isso que ele veio. E ele ensinava. Uma das primeiras vezes, ele pediu um barco emprestado de Pedro, subiu no barco e falou: arreda mais um pouco. E a ponta do barco tem uma certa altura em relação ao nível do mar, e quando a gente fala, o som se propaga com mais facilidade. Então ele subia ali e ele ensinava, porque o ensinamento da palavra nos liberta, e nós sendo libertos, nós estando com a verdade, nós podemos ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Então são esses três parâmetros que para mim são extremamente importantes, mas eu falei para vocês que eram 4. Por que eu considero o 4 mais importante? O 4 é: ele nos salvou. Eu não estou dizendo que ele vai nos salvar, eu estou dizendo que a palavra fala que ele já nos salvou. A salvação era mais importante do que as outras? É mais importante. Vou te provar como. De 10 leprosos que foram curados, 10 curados fisicamente, Jesus com uma ordem curou. Os 10 saíram, um voltou e agradeceu. A palavra não fala que eles foram salvos, eles foram curados. O gadareno foi liberto, não fala que ele foi salvo, mas fala de muitos outros personagens bíblicos que foram salvos. E a salvação é o mais importante. E nesse Natal nós temos que entender que a salvação, ela está vinculada com algo tão importante quanto, que é, ele só garante a salvação, só garantiu a salvação porque ele morreu e ressuscitou na cruz. Então nós não podemos esquecer jamais o que ele fez naquela cruz, porque senão não tem sentido nenhum ele ressuscitar. Ele nem iria ressuscitar, porque ele não iria morrer, mas ele fez isso por quê? Por causa de mim, por causa de você. Nós não paramos para pensar com seriedade o que tinha naquela cruz. Um determinado momento aqui nessa igreja nós fizemos um ato que para mim foi uma abertura de mente. Foi pedido a nós: escreva numa folha o que você quiser, mas principalmente onde você tem errado, onde você tem pecado, etc, etc, etc. Cada um escreveu. E uma vez escrita, nós fomos até o nosso terreno do outro lado da rua, e cada um pregou aquele papel naquela cruz, deixando naquela cruz onde que eu tenho errado, onde que eu tenho pecado, onde eu tenho falhado. É como se tirasse de mim uma certidão dizendo: Márcio,
Você tem isso de falha, mas deixa comigo, eu vou pregar ela na minha cruz, e eu vou pagar o preço de tudo isso que você disse ser. E naquela cruz, nós colocamos fogo, e aqueles papéis, eles se queimaram, eles sumiram, eles acabaram. É mais ou menos isso que Jesus fez, exatamente, com o meu e com o seu pecado. Ele pegou tudo aquilo que era de sujeira, de imundície, trouxe para Ele, naquela cruz, naquele momento, aonde o inimigo estava dando gargalhadas, de ver a morte de cruz de Jesus, e Jesus passando por aquelas dores, açoites, pregos nas mãos, prego nos pés, uma lança que atravessou o teu lado. Você consegue imaginar aquela dor? E cada gota de sangue, e aí a gente pode também entender isso como aspersão, que escorria, cada gota tinha um nome: Nilson, João, Maria, José, Lídia, Márcio, Felipe, Luciano. O seu nome estava pregado naquela cruz, que cada gota de sangue que caía poderia ser o nome de uma pessoa que aqui está, dizendo: eu estou fazendo isso por amor a você. Mas Senhor, eu não mereço isso. Não é por merecimento, é por amor. O dia que a gente parar de forma sensata, equilibrada, no momento sério da nossa vida, e começar a entender qual o peso do sacrifício de Jesus, gente, a gente vai ser outra pessoa. A gente vai ser outra pessoa, porque a gente vai conseguir ver o que essa pessoa fez. Eu consigo imaginar o pai doando um rim para um filho, ou vamos mudar, não seria um pai, um desconhecido, lá de Cuiabá, doando um rim para o seu filho, só um rim, e você sabe quem é essa pessoa que está lá. Você esqueceria dessa pessoa? Jamais. Você seria grato para ela eternamente. Vamos ser sinceros. Agora você imagina Jesus tirando você da porta do inferno, das prisões, e falando: aqui não, aqui não, aqui não, porque você é meu. E aí, para pegar esse gancho do você é meu, eu vou precisar que você abra comigo. Isaías, de novo, Isaías, mas agora Isaías no 43, para não perder essa palavra, você é meu. Abre Isaías 43, meu amado, olha só o que Jesus vai falar. Entenda que ele está falando é com você. Ele diz assim no Isaías 43: mas agora, Filipe, mas agora sim diz o Senhor que te criou. Ele está afirmando: mas agora diz o Senhor que te criou. Você que é pai, que você que é mãe, tem filho, é você que cria seu filho, certo? Aqui ele está fazendo uma afirmação: eu te criei. Eu vou falar com você porque eu te criei, eu que te formei. Ele está complementando, ele criou e agora ele está te formando. Não temas, porque eu te remi. O que é remir? Eu te comprei, eu paguei lá naquela cruz, eu paguei todo o preço, porque você já era condenado. Ele foi lá e falou: está aqui o preço, está aqui o valor. E ele então, na remissão, te trouxe para perto dele, e ele diz: eu te remi. E ele continua falando com você. Ele diz: te chamei pelo teu nome. Ele te conhece. Ele te conhece, cada um de vocês, ele te conhece. Ele está falando
Eu te chamei pelo teu nome. E aí ele bate o martelo: e você é meu. E você é meu. Então só nesse versículo ele diz: olha, eu te criei, eu te formei, eu te remi, eu te salvei, eu te chamei pelo nome. Se ele chama pelo nome, porque ele te deu um nome, ele te deu um DNA, ele te deu uma identidade. E próximo da sua morte, ele foi lá e falou: Rony, vem para cá, você não vai para lá, você é meu. E ele falou verbalmente, ele falou: Alessandra, você é minha. Ele não mandou ninguém, ele próprio, naquele ato, foi lá e falou o seu nome, e falou: você é minha, você é meu, você me pertence. Tendo isso em vista, você chega à conclusão que você tem o melhor pai que possa existir. Porque mesmo a gente morrendo, ele foi lá, e no nosso linguajar regional ele falou: aqui não, pica-pau, você é meu, e ninguém vai te tocar, aqui não. E ele continua no verso 2, ele te dá mais um ponto que eu acho muito importante. Ele fala assim no verso 2: quando, ele não está dizendo que não vai, ele está dizendo: quando você passar pelas águas, eu estarei contigo. Quando passar pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O passar pelas águas, o passar pelo deserto, o passar pelas chamas, pode acontecer. E para quem não aconteceu, vai acontecer, seu tempo vai chegar. Não estou jogando praga nisso não. É que as situações da vida, de uma forma ou de outra, nos proporciona as situações não muito benquistas, mas a gente tem que passar pelo processo. Mas ele está nos dando uma garantia aqui, e aqui nós temos que utilizar a fé. Eu sei que vocês vão passar, mas quando você estiver passando pelas águas, quando você estiver mergulhando lá, querendo afogar, de novo, eu vou lá, pego pela tua mão e levanto você. Aí vai no verso 1, porque você é meu. Quando você estiver sofrendo as pressões psicológicas, onde você estiver, que você estiver se sentindo como num forno, eu vou estar lá com você, e você não será queimado, porque eu não vou deixar. Então ele até permite você entrar na fornalha, ele até permite você entrar nas águas, mas ele nos dá uma garantia: eu estou com você e não abro mão de você. Eu não sei, meu amado, meu querido, eu não sei o que você está passando, mas de uma coisa eu sei: muitas pessoas, nesse exato momento, no dia de hoje, estão se afogando. Muitas pessoas estão submergindo na água. Muitas pessoas estão sem esperança. Muitas pessoas começaram a fazer uma análise e chegaram à conclusão que 2024 está difícil, e nem sabe como que vai fazer para 2025. Mas eu também não sei o que você vai fazer. Mas entre o que eu não sei e o que você não sabe, eu acredito na palavra, e a palavra fala: eu estarei contigo. Você não vai morrer, eu não vou deixar você morrer, eu não abro mão de você, porque eu te criei, porque eu te formei, porque eu te remi, e eu te chamei pelo nome. Só um amor de pai pode explicar isso. No verso 3 ele diz: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E a palavra fala: dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. E aí, meu irmão, eu sei, principalmente quem é pai,
Quem é mãe? Geralmente, quando chega a noite, na hora de dormir, geralmente você vai dar um cheiro no seu filho, na sua filha, no seu cônjuge. Mas olha só o que Deus fala, como esse pai fala: visto que você é precioso ou preciosa aos meus olhos, eu também te honro, eu te amei, assim dei homens por ti e os povos pela tua vida. E é isso que Ele está te falando nessa noite. Visto que você é meu, visto que você me honra, eu também vou te honrar, eu também estarei com você. E esse é o Pai maravilhoso, que no Natal nós temos que ter isso muito em mente. O Natal nós temos que comemorar, fica à vontade, mas lembre de quem é o aniversariante e o que o aniversariante já fez por você. Muitas vezes você está dizendo, possa estar dizendo: mas para mim não tem jeito, essa situação para mim não consigo mais. Não é pelo que você consegue, não é pelo que você é capaz. Agora, se você acha que você é capaz, tenta medir o tamanho do amor de Deus, e você vai ficar doido, vai ficar louco, porque é imensurável, é um amor imensurável, é um amor até incompreendível por nós, seres pequenos. A cruz nos leva a pensar nisso. A cruz tem que estar bem clara aos nossos olhos. A ressurreição veio para confirmar o que a promessa disse. E como Jesus ressuscitou, como Jesus, pós a morte, Ele já me remiu e já remiu você, assim como Ele veio depois e foi avistado por mais ou menos em 40 dias por 500 pessoas e ascendeu ao céu de uma forma glorificada, Ele também quer fazer mais com você, para quem nascer de novo, para quem o procurar, para quem o chamar. Mas vamos na palavra. Olha só, no mesmo Isaías 43 agora, desce um pouco mais e vai até o verso 18. Ele está falando com você. E lá no verso 18 ele diz assim: ó, filho meu, não lembreis, ou não fique pensando, não fique lembrando das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura você não está percebendo? Eis que porei um caminho no deserto. Eu posso traduzir isso também como: eis que eu já estou dando solução para o seu problema. E rios no ermo, aonde há deserto, Ele está fazendo uma estrada. Aonde não tem mais jeito, Ele já deu o jeito. Aonde é impossível, para Ele é possível. E eu entendendo isso, a mensagem aqui é muito clara. Ei, 2025, eis que eu estou fazendo uma coisa nova, que já está por acontecer. E Ele fala: será que você não está percebendo? E você só vai conseguir perceber isso com os olhos da fé. Com os olhos da fé. Porque se você for tentar enxergar com os olhos humanos, você vai enxergar doença, problemas, dívidas, inconformidades, separação, morte. Mas pelos olhos da fé, Ele está falando: ei, eu já estou cuidando do seu problema. E Ele vai mais além: eu já cuidei do seu problema. Eu só preciso que você creia, para que eu possa te mostrar a solução, que já está nas suas mãos. Mas é pelos olhos da fé. E a fé é algo que alegra o coração de Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E você está nessa noite ouvindo a palavra de Deus, que aumenta a tua fé e que faz o coração de Deus estar feliz. Faltam alguns poucos dias para encerrar 2024. Mas nós vamos ter novamente um ano inteiro
que pode ser totalmente diferente, e será, para aqueles que creem. As bênçãos de Jesus eram para todos. As bênçãos, as palavras de Jesus eram para todos. Mas no canto, a Bíblia fala muito isso, ficavam os fariseus. Os fariseus também ouviam as palavras, ouviam as promessas. Os fariseus viam os milagres, mas eles não tinham comunhão. Não basta apenas ouvir. Não basta apenas ouvir. Você tem que ouvir, entender que essa palavra é para você. Toma posse dessa palavra e dizer: Senhor, eis-me aqui para viver as promessas e as palavras e os propósitos que o Senhor tem sobre a minha vida nesse ano de 2025. Por quê? Porque os seus planos, Senhor, os seus pensamentos, os seus caminhos são melhores e maiores que o meu. E aí vem um momento de entrega. Assim como Ele entregou a vida dele por você, é o momento de você entregar a sua vida para Ele. Entregar todas as áreas da sua vida para Ele, para que Ele possa então fazer o que precisa ser feito da melhor forma possível. É bem verdade que às vezes a forma dele não é do nosso jeito, mas eu tenho certeza que a forma dele é eficaz para o propósito que ele tem. E qual o propósito dele na sua vida? Qual é o propósito? Você como pai, você como mãe, qual o propósito que você tem pelo seu filho? Deus também tem um propósito na tua vida, e Ele quer que esse propósito se cumpra. Então agora é o momento de daqui, quem puder faça todos os dias, quem não puder arruma um jeito, daqui até o último dia, tira um tempo exclusivo e vá conversar com Deus. Senhor, qual é o propósito? Se você ainda não sabe, por que a minha vida está assim? Só você e Deus, só você e Deus, lá no teu quarto, na tua área, na tua cozinha, eu não sei, só você e Deus. Senhor, qual é o teu propósito? E eu tenho plena certeza que Ele vai falar com você de alguma forma. Mas não vá apenas e tão somente com uma cadeira e com pensamento. Leve a tua Bíblia e um pedaço de papel e uma caneta ou um lápis, porque se Ele falar alguma coisa para você, você vai rabiscando ali, vai formando, e Ele então vai montar para você o que Ele quer. É assim que funciona. Não acredite na sua mente, acredite na palavra, porque o Espírito Santo vai te orientar e vai te conduzir, que esse é um dos papéis dele, a você encontrar na palavra a resposta que você está procurando. Por que eu falo resposta, meu amado? Hoje eu estou com 54 anos, mas a minha adolescência era de muito questionamento, de todos os tipos. Eu não tive a oportunidade de estar numa congregação como essa. Os meus pais nunca foram de uma denominação como essa, na verdade nunca foram de denominação nenhuma, na prática. Mas inúmeras foram as vezes que eu, na minha adolescência, eu passava horas e horas na madrugada, sentado numa cadeira de fio, olhando para o céu e perguntando: Senhor, me dá resposta. Eu falei perguntando, né? É isso mesmo, Senhor, me dá resposta. Só que eu não tinha nem a pergunta, para você ver o meu nível de questionamento. Eu não tinha pergunta, mas eu procurava alguma coisa que eu sabia que tinha que existir, que tinha que acontecer. Passado alguns tempos, eu confesso, passado alguns bons anos, hoje eu posso entender o que é isso. Desde a minha adolescência, eu não conseguia entender, mas ele estava falando: Márcio, eu te formei, eu te criei, você é meu. De lá para cá, como eu já declarei aqui nos últimos cultos, eu passei pelo vale da sombra da morte,
tiros, correria, fazendo um monte de coisa que não devia, mas Ele me preservou. E depois eu descobri que aquelas noites que eu procurava uma resposta, na verdade, era a forma dele falar comigo: calma, eu estou contigo. E eu não entendia, e hoje eu sei que Ele fala comigo de N maneiras. Ele fala com o meu espírito, Ele fala através de pessoas, Ele fala principalmente através da Bíblia, Ele fala numa canção, Ele fala no silêncio. Sim, Ele fala no silêncio, mas para isso eu preciso estar disposto a cada uma dessas situações. O meu radar está antenado para ouvir o que Ele quer falar para mim. Às vezes Ele fala num choro, nem sempre esse choro é meu, mas a gente pode ouvir a voz de Deus. Eu tenho comigo, e não falo isso para pessoas terem dó ou misericórdia de mim, não, porque Deus já cuida de mim, mas a cada dia, quando eu saio do meu trabalho, eu abro a porta de saída da minha casa, a cama do meu filho fica nessa direção, ele inclinado, quase que sentado, mesmo não enxergando, ele está olhando para a porta. Eu abro a porta, eu olho para o meu filho, que não está me enxergando, eu falo: Pai, o Senhor pode curar ele, se o Senhor quiser, mas se o Senhor não quiser, o Senhor continua sendo meu Pai. Mas eu vejo nessa criança, nesse adolescente, o Senhor falando comigo todos os dias. E Ele fala, meu irmão, Ele fala. Quando eu digo no silêncio, eu digo no silêncio auditivo, mas eu converso com Jesus também no silêncio do meu filho, onde eu sei que a sua majestade, e a Bíblia fala isso, Ele curou, Ele pode curar. Ele salvou, Ele salva. Ele liberta, Ele liberta. E se Ele não fizer isso, Ele continua sendo Deus para mim. Ele continua sendo Deus. E já se fazem, agora vai fazer 16 natais que nós passamos juntos. Não é um Natal comum, mas eu passo o Natal com Deus, porque eu consigo ver Deus nos meus irmãos, eu consigo ver Deus no meu casamento. Mas o diabo não atenta. Todo dia, irmão, todo dia é uma luta. Para quem é casado sabe, mas todo dia é um dia de você vencer. Ele não desiste, o problema é dele, mas a vitória é minha em nome de Jesus. Então eu não abro mão, não abro mão. O casamento é algo sagrado de Deus. Nossos filhos é algo sagrado de Deus. E a sua e a minha comunhão de Cristo tem que ser a melhor possível, porque é uma coisa sagrada com Deus. E é isso que Deus está falando para você nessa noite. Ei, eis que eu faço uma coisa nova a partir de hoje para a sua vida, que já está acontecendo. Ele não está dizendo que vai acontecer, Ele está dizendo que já está acontecendo. Aí Ele dá uma cutucada: será que você não está percebendo? Eis que fareis caminho no deserto, e colocarei rios aonde há sequidão na tua vida. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, esse é o nosso Pai. Que nesse Natal, o verdadeiro aniversariante venha fazer prodígios, milagres e maravilha na sua vida, que na verdade Ele já fez, mas você tem que tomar posse, porque você é herdeiro e co-herdeiro em Cristo, em todas as coisas que Ele já descreveu e prometeu para você na Bíblia. Toma posse disso, toma posse disso. E quando você estiver duvidando ou chateado com a tua vida, não se esqueça do que Ele falou. Ei, filho meu, eu te formei, eu te criei,
eu te remi, eu te chamei pelo nome, e mesmo que você passe pelas águas profundas, eu vou estar com você, e não vou deixar você afogar. Mesmo que você passe pelo fogo, eu vou estar com você dentro da fornalha, e você não vai se queimar, porque eu, diz a palavra do Senhor, sou teu pai, e você é meu, então você tem um dono, e esse dono vai cuidar de você. Amém? Glória a Deus. Não queira entender Deus na sua totalidade. O que você precisa fazer é buscá-lo na sua totalidade, todos os dias, porque todos os dias o inimigo vai estar rugindo como um leão para tentar nos matar. E quando isso acontecer, lembra que você tem um dono. A palavra fala, você é meu, você tem um dono. Onde você está? Fecha seus olhos e abaixa sua cabeça. Diminui a luz ali para mim, por favor. Onde que você está? Eu gostaria que você pudesse imaginar no Jesus chegando até você, ou na sua casa, ou aqui, e esse Jesus então tocando no seu ombro, quietinho, sem dizer nada ainda, e esse Jesus começa então a cada vez mais apertar o teu ombro e dizer: filho meu, filha minha, quanto tempo eu tenho esperado esse momento, para que pudéssemos ter esse encontro, eu e você, somente eu e você. Meu filho, minha filha, antes de você nascer, antes de seus pais sequer se conhecerem, eu já tinha escrito o teu nome, eu já sabia qual era o teu nome, eu já tinha planejado que você viria ao mundo, e como você viria ao mundo, no qual família eu iria colocar você, para mim poder, uma vez que você nasceu, plantar no seu coração um amor ágape, um amor incondicional, para que você possa, desde criança, exalar o bom perfume de Cristo. Quantas e quantas vezes eu te livrei, quantas e quantas vezes eu te salvei, quantas vezes de situação de morte, muitas delas que você nem sabe, eu estava protegendo você, porque eu sondo todas as coisas que acontecem, eu conheço os teus pensamentos, eu conheço os teus sentimentos, eu conheço tudo que há de você, e tudo que há em você. Filho, filha minha, filho meu, eu quero estar com você todos os dias, desde o amanhecer até o anoitecer, e continuar com você nos seus sonhos. Eu tenho planos, eu tenho projetos na sua vida. Os meus caminhos, como eu já deixei escrito, são melhores que o teu, acredite, mas eu estou disposto a ouvir os teus sonhos e os seus projetos. Eu, há séculos e séculos, venho tentando fazer com que a humanidade me conheça, e conheça o meu amor, e conheça o que eu já fiz por ela, a remissão, e o processo que o meu filho Jesus passou, coisas que você não possa imaginar a dimensão das dores, da humilhação, da rejeição, da traição, e tudo isso Ele fez por causa de você. Ele fez pelo amor que Ele tinha por você. E quando
os inimigos comemoravam a morte dele, ele falou: não, eu não vou morrer, eu vou ressuscitar, porque eu ainda tenho coisas para fazer, com João, com Paulo, com José, com Maria, com Antônia, com todos esses meus filhos, que hoje estão me ouvindo, porque eu sei aonde eu quero colocá-los, em lugar de honra, como está na minha palavra. Amado do meu coração, filho meu, como pastor agora eu digo para você, se atente às palavras que Deus já tem semeado no teu coração. Como pastor eu te digo, não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas fica firme no caminho, e esse caminho é Cristo, e é esse caminho que vai te levar, esse caminho que é o passaporte para você estar na glória com o Pai. Ele não abandonou você quando você era criança, quando você era adolescente, quando você se tornou adulto, quando você já é mais maduro. Em nenhum momento Ele te abandonou e não vai te abandonar. Por quê? Porque você pertence a Ele. E o mais importante, Ele colocou o Espírito Santo para morar dentro de você, para ter morada dentro de você, e essa morada está aí para todos os dias, você ter uma comunhão com o Espírito Santo. Abra o teu coração, abra o teu coração, fala com Jesus nessa noite, declare o seu amor por Ele, peça perdão por aquilo que você sabe que tem errado, peça perdão por aquilo que você sabe que você chateou o teu irmão, peça perdão por tudo aquilo que você já tenha feito e você reconhece que não deveria ter feito, e peça força para o Espírito Santo te ajudar a você romper e não mais fazer as coisas que já fez. A palavra está dizendo para nós: eu não olho pelo teu passado, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis mais as antigas, porque eu faço uma coisa nova com você a partir de hoje. Então, se Cristo não fica olhando para o teu passado, meu amado, se Cristo não fica olhando para as coisas lá de trás, quem somos nós para olhar? Olhe para frente, olhe para o alto, busque a Cristo, busque nosso Senhor Jesus Cristo todos os dias, e Ele vai te mostrar coisas maravilhosas e preciosas. Deus está buscando nessa noite pessoas que querem mudar de vida, pessoas que querem entregar seus problemas, ansiedades, depressões, doenças, tudo na mão dEle, porque Ele diz para você nessa noite: tudo isso eu já deixei lá na cruz. Ele está em busca de filhos que o adorem, que o louvem, que o glorifiquem, em espírito e em verdade. Nessa noite Ele quer falar com você, mas não é só nessa noite, não é só nesse Natal, não é só nesse final de ano. Ele quer ter um Natal todos os dias com você, para a honra e glória do seu nome. Ouça o que o Espírito tem falado com você nessa noite. Fica de pé, vamos adorar o Senhor.